Olá, estamos ao vivo. Boa noite. Vocês estão bem? Esperamos que sim, viu? A gente quer iniciar este encontro lamentando e chorando os 600 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. E esperando também que tenhamos aprendido com essa triste página da nossa história. Eu sou Tereza Mello, mezzo laranjalense, mezzo sorocabana. Para os laranjalenses me localizarem melhor, eu sou gente dos Palandri, tá? Sou filha de Anésia Palandri. Eu participo aqui em Laranjal de um dos parceiros desta live, que é o grupo Bolha Laranja. É um grupo composto por cidadãs e cidadãos laranjalenses progressistas. O grupo Bolha Laranja se propõe a debater temas de interesses, a opinar, argumentar, aprender e organizar ações nesse sentido. Do aprendizado, do entendimento, do desvendamento. E, por esse motivo, nós temos também no grupo Bolha Laranja lives, e esta é a terceira live do Bolha. Depois a gente coloca aí os links, né, para vocês verem. E a live de hoje é sobre a Pagu, e é uma live em parceria do Bolha com o Nepetex. Nepetex, que parece uma batida de tamborim, assim, de escola de samba, é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Tecnologia, Cultura e Sociedade. É um grupo da Universidade Federal de São Carlos, a gente chama a Universidade Federal de São Carlos de UFSCar, e é o campus Sorocaba, que é bem pertinho de Laranjal. Eu também sou participante desse grupo, né? E a gente está no Nepetex esse semestre estudando as questões sobre o direito à cidade, e está sendo muito bom. Eu sou professora também da UFSCar, a minha área é Ciências da Comunicação. Para representar o Bolha Laranja, a gente tem como convidada hoje Janaína Carvalho, laranjalense, estudante da Unesp, Araraquara, em Ciências Sociais. Ela, além de ser do Bolha, é uma das fundadoras do coletivo feminista Pagu, aqui em Laranjal Paulista. A outra convidada que representa o Nepetex é Letícia Nunes. A Letícia é doutora em História pela USP, é também participante do Nepetex, e ela tem estudado ultimamente a Pagu, e ela estuda com o método necessário para a academia e com a paixão necessária para o pesquisador. Ela que vai trazer um pouco para a gente sobre essa importante personagem brasileira que é desconhecida ou conhecida por alguns fatos da sua vida. A gente quer agradecer a presença das duas convidadas, quer agradecer quem está nos assistindo, lembrando que vocês podem fazer perguntas, podem fazer comentários no chat dessa live, e isso vai ser muito importante se acontecer. Eu quero também agradecer a Fernanda Iquedo, do Nepetex, que está nos bastidores, viabilizando essa live. E também um agradecimento a todos e todas do Bolha Laranja e do Nepetex que ajudaram nessa construção do momento em que a gente está agora. Que bom ter vocês aqui. Eu vou pedir para a Janaína que conte um pouco sobre o coletivo Pagu e outras coisas que ela queira nos contar. Inclusive, acrescentar alguma coisa sobre o que é o Bolha Laranja. É com você, Jana. Olá, gente, boa noite a todos.
Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todo mundo. Então, o Bolha Laranja começou com uma resposta à grande quantidade de pessoas conservadoras que tem na nossa cidade. E muita gente pensa, não sei como posso ligar. Aqui a gente tem muita gente que é bolsonarista, que não sei, não expressa devidamente as coisas humanitárias. Aí isso foi como começou o Bolha Laranja, para ser contra, principalmente, a essas ideias que são muito propagadas aqui na nossa cidade por pessoas importantes. Então, foi um grupo que começou assim. E o coletivo feminista Pagu foi iniciado recentemente, que a gente tem como em vista começar a ter alguns projetos sociais aqui, visto que a nossa cidade não tem nenhuma delegacia da mulher, nenhum centro de referência, ou coisas que possam dar apoio à mulher no dia a dia, sabe? Então, a gente tem essa ideia de começar com um centro de estudos e possivelmente mais para frente também iniciar algumas coisas sociais, como por exemplo a distribuição de absorventes íntimos para mulheres e homens trans, porque como a gente sabe, recentemente a deputada Marília Arais, deputada federal pelo PT, tinha feito um projeto que era para poder distribuir absorvente íntimo para as mulheres e pessoas carentes que necessitavam disso. E, infelizmente, foi barrado pelo nosso querido presidente. Então, infelizmente, quando o poder público acaba não dando esse apoio, a gente tem que fazer por nós mesmos, né? Então, a gente está com esse projeto de em breve, na verdade, iniciar ele aqui na nossa cidade. E, e eu gostaria de chamar todas as mulheres que estiverem assistindo, que se interessem pela causa feminista, num coletivo feminista que possa dar apoio às mulheres da nossa cidade, que estejam interessadas em participar, que possam entrar em contato comigo ou pelo Instagram do coletivo, que é Coletivo Pagu LP, para poder conversar com a gente e fazer o nosso projeto realmente partir para frente, né? Principalmente como um grupo de estudo, como um grupo que possa fazer com que as políticas públicas voltadas para as mulheres possam vir a funcionar na nossa cidade, possa vir até alguma, na verdade, porque aqui, não tendo, principalmente não tendo uma delegacia da mulher, é muito difícil, assim, a gente se sente totalmente desamparada. Então, vai ter que ser nós por nós mesmos, e essa a união é a melhor forma de a gente conseguir mudar isso, né? Então, eu passo agora a minha palavra para a Tereza de volta. Muito obrigada, gente. Maravilha, Jana. Eu acho que você fez uma descrição importante do que está acontecendo agora em Laranjal e dessa iniciativa de vocês do coletivo feminista Pagu. Nós temos muitas mulheres no Bolha Laranja. Se a gente for Sim, observar, acho que mulheres compõem a maioria da população progressista de Laranjal com Paulista. certeza. Meninos, não se ofendam, é só uma constatação, tá bom? Então, eu reforço a fala da Jana no sentido de tentar entender o que é este coletivo, né? E somar. E quem ainda não é do Bolha Laranja, se quiserem participar, a gente está facinho, né? A gente está facinho. Desde que comunguem das nossas visões de mundo. E não é uma Sim, questão de censura, é uma questão de agregar, tá bem? sim. Eu vou passar. Obrigada, Aí, Jane. Ah, imagina. E também alguns homens que possam querer participar também, se envolver, principalmente por o objetivo também ser um grupo de estudo. É importante também que os homens participem
tenham conhecimento da causa, né? Porque não adianta só falar, tipo, eu não reproduzo coisas machistas e no dia a dia não saber literalmente o que é machismo, sendo que, de certa forma, também agredi eles, né? E para reproduzir para a gente tem que chegar neles, e é dessa forma que eu acredito. Tem toda a razão, Jana, porque machistas não são só os homens. Sim. Né? Obrigada, viu, Jana? Imagino. Letícia Nunes, vou passar para você. Conta para gente sobre a Pagu. Um pouquinho, porque a live é curta, então não vai dar para contar a vida toda dela. Mas dá um aperitivo aí para gente, tá bom? Abre seu mic e é com você. Boa noite, estão me ouvindo? Eu procurei resumir o máximo, né, para o tempo que a gente tem, a vida intensa que foi a da Pagu, e quero dizer que é uma alegria sempre falar da Pagu, e mais ainda sabendo como ela continua inspirando sucessivas gerações de mulheres, né, como aqui o coletivo Pagu de Laranjal Paulista, que está motivado aí a começar uma grande empreitada aí, feminista na cidade, né? Então, vamos falar de Pagu, vamos lembrar Pagu. Eu vou passando aqui alguns slides e contando um pouco para vocês, então, quem foi Patrícia Galvão, mais conhecida como Pagu, que a gente vê aqui nessas imagens, né? Na imagem aqui com maior destaque, a Pagu, que a gente tem mais referência, mais imagens, mais presente na memória, devidamente maquiada com batom vermelho pela Teresa Mello. E temos aqui uma Pagu jovem e uma Pagu mais amadurecida, mais envelhecida, um pouco mais machucada pela vida, né? Vou falar um pouquinho da trajetória toda da Pagu, da Patrícia Galvão. E tem muitos jeitos de contar a mesma história, vocês sabem, né? Então, o começo aqui, eu vou começar a história da Pagu em 1940, quando ela tinha 30 anos, e ela tinha acabado de passar um longo período preso durante o regime do Vargas. Ela ficou presa de 35 até 1940. E quando ela sai da prisão, ela escreve uma carta para o Geraldo Ferraz, que a gente vê aqui também nesse slide, que era jornalista, escritor, crítico de artes, enfim, atividades que a Pagu também foi desenvolvendo, sempre junto com ele, a partir de 1940. E quando ela sai da prisão, ela escreve uma carta para o Geraldo, uma carta em que ela se conta para ele, né? Ela diz nessa carta que ela quer que ele tenha um pouco mais dela por meio, né, das memórias e das coisas que ela vai contando ali. Muitas décadas depois, né, essa carta ficou guardada há muito tempo, era um material bastante íntimo, bastante sensível, muito, muito emocionante, e os filhos da Pagu decidiram publicar e torná-la de conhecimento público em 2005, quando foi publicada em livro com o nome Autobiografia
a autobiografia precoce de Patrícia Galvão, né, Paixão Pagu, vocês veem aqui a edição de 2005, e há uma edição mais recente, do ano passado, do mesmo material feito por outra editora, né? Então, é um material que já tem aí uma divulgação, e ele é importante porque é a Pagu contando as memórias dela. Desde a infância, embora ela fale que não tenha muitas memórias da infância, e fala bastante também, acho que o contexto e o destinatário da carta inspiram e orientam o que está presente na cabeça, na vida, nas questões que a Pagu está elaborando naquele momento. Então, ela fala para esse novo companheiro com quem ela está prestes a construir uma vida juntos, que ela fala muito do casamento, do primeiro casamento com Oswald de Andrade. Durante a carta, que é escrita ao longo de vários dias, ela descobre que talvez esteja grávida do Geraldo, então essa expectativa de uma nova gravidez a faz rememorar outras experiências de gravidezes anteriores e, sobretudo, o nascimento do Rudá, o primeiro filho dela, com Oswald de Andrade, que foi uma relação difícil, porque ao mesmo tempo em que a Pagu quis muito esse filho, desejou muito esse filho, amava muito esse filho, ela também, me parece, lendo a carta, que ela não queria ficar limitada a só ficar vinculada a esse amor de mãe e filho, né? E o casamento com o Oswald foi bastante intenso, e ela já estava bastante decepcionada e buscando outros caminhos na vida. Ela parte Só uma coisa antes aqui, essa foto da Patrícia Galvão é de 1941, é uma foto que dá para ver na dedicatória, ela dá de presente, né, para o Geraldo, e eu trago para a gente ter uma ideia de como estava a Pagu nesse momento, né, em 1940, 1941. E as memórias, né, que ela traz, então, nessa carta, estão muito fortes, né, entre esse lembrar o passado e projetar o futuro, né, do primeiro casamento, que já não existe mais, e um novo casamento com o Geraldo. E uma nova criança, né, sendo gestada também como uma possibilidade, né, de outro futuro, e essa maternidade toda interrompida, como tinha sido até então a relação com o Rudá, né? E aí, na busca de novas aventuras, ela vai para Buenos Aires, com a missão de entregar uma carta ao Luiz Carlos Prestes. Aqui nessa foto que a gente vê também, ela está no navio a caminho de Buenos Aires. E ela acaba não encontrando, num primeiro momento, o Luiz Carlos Prestes, mas ela conhece outros militantes e ela começa a se interessar pelo comunismo, começa a querer estudar, querer entender, né? Num momento posterior, ela se encontra aí em Montevidéu, o Luiz Carlos Prestes, ela está junto com o Oswald, e eles conversam, e o casal, né, não mais tão casal assim, mas os dois decidem apostar, então, na militância comunista, né?
A Pagu, por exemplo, ela fala pouco da experiência com o grupo da antropofagia, que foi, né, onde ela conheceu o Oswald, onde a vida dela começou a mudar bastante. A gente vê uma foto também das mais conhecidas dela, junto com todo o grupo do movimento antropofágico, que pretendia dar continuidade à semana de 22, né? Aquela ideia de romper com cânones, né? Que já estava um pouco entrando numa moderação. O Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, né? Que a gente vê na foto, entre outros, né? Estão nesse momento, e que é o momento em que a Pagu se aproxima aí do grupo Modernistas pelo grupo da antropofagia, mas a Pagu fala pouco, na verdade, na autobiografia. E uma passagem importante, que ela também fala pouco na autobiografia, mas que eu quero destacar aqui, é o trabalho que ela faz ainda em parceria com o Oswald, que é a edição do jornal Homem do Povo. É um jornal efêmero, ele existiu por 8 edições entre março e abril de 1931, e a Pagu era secretária do jornal, respondia as cartas dos leitores, fazia ilustrações, histórias em quadrinhos, várias coisas. E ela também assinava, como Pagu, uma coluna chamada A Mulher do Povo, né? Esses desenhinhos também que compõem o título da coluna são dela, né? E na coluna ela fazia várias críticas a elite paulistana, sobretudo as mulheres, né? E, curiosamente, as feministas da época. Ela não se identificava com as feministas da época dela, que são as chamadas feministas da primeira onda, sufragistas, né? Só no segundo semestre de 1931 que formalmente a Pagu e o Oswald se filiam ao PCB, mas o Homem do Povo já tem muito uma intensidade bastante grande aí de crítica da exploração do trabalho, né, das questões de classe. Isso é bem marcante. O jornal não durou muito, inclusive porque essa elite, em especial estudantes da Faculdade de Direito, que se sentiram muito ofendidos por um artigo que o Oswald escreveu, foram até a redação do jornal, que ficava na Praça da Sé, no centro de São Paulo, e invadiram a redação, foi briga, chamaram a polícia, e Oswald e Pagu tiveram que ir para a delegacia, prestar, enfim, depoimentos, foi uma confusão. E aqui tem uma foto da Pagu saindo da delegacia. Eu acho só curioso que os dois estavam juntos, mas tem foto da Pagu nessas situações, né? Do Oswald não tem. E destaco também algo que a Patrícia Galvão fala rapidamente, né, na autobiografia, mas que é a escrita, né, a produção do que ela chamou um romance proletário, que foi o Parque Industrial. Ela publicou com o pseudônimo de Mara Lobo, por exigência do partido, né, que não gostou da abordagem dela, que basicamente mostrava a exploração. Ela fazia a denúncia da exploração, a questão de classes, mas ela também mostrava a questão das operárias, né? Então ela enfatizava uma perspectiva de gênero,
E também, principalmente, por exemplo, através da personagem Corina, que é uma mulher negra, entre outros personagens também negros que estão sempre presentes na narrativa, ela dá também a dimensão da exploração de raça. Isso em 1933. O livro saiu em janeiro de 1933, ele foi escrito durante 1932, que é quando o voto feminino foi aprovado, né? E aí eu separei só um brevíssimo diálogo do Parque Industrial, justamente em que duas personagens comemoram a conquista do voto pelas mulheres, né? Então elas estão num salão da elite que se reunia muito em hotéis para, enfim, beber, conversar, né, a vida social. E uma das mulheres chega comemorando: o voto para as mulheres está conseguido, é um triunfo. E uma outra pergunta: mas e as operárias? E recebe a seguinte resposta: essas são analfabetas, excluídas por natureza, né? Então, essas mulheres que se identificavam como feministas nessa época não se mostravam preocupadas com uma igualdade, né, mais ampla, né? Então, por isso que a Pagu não se identificava como feminista. Mas hoje em dia a gente sabe, né, que... Por que é? Porque eu estou falando isso porque a Pagu é um símbolo do feminismo, né? E pode soar um pouco estranho ela não se identificar com as feministas, né? Mas hoje a gente sabe isso, o feminismo, tudo tem história, o feminismo também tem a sua história, e hoje o feminismo, ele é plural, a gente fala em feminismos, né? E tem uma ampla bibliografia e epistemologias feministas sempre surgindo e se renovando, enfim, né? E a gente sabe, portanto, que tem muitas mulheres que mesmo não se identificando com o termo feminismo, têm práticas feministas, né? Assim como tem mulheres que se chamam feministas, mas não têm práticas propriamente feministas, né? Independente, vamos dizer, da vertente do feminismo, o feminismo preza por uma luta pela igualdade de gênero, mas hoje em dia a gente sabe, sem jamais excluir as perspectivas aí de raça e de classe, né? E destaco aqui também a tradução do Parque Industrial em inglês dos anos 90, feita por um pesquisador, um professor de literatura brasileira nos Estados Unidos, o Kenneth David Jackson, que traduziu o Parque Industrial para o inglês. Hoje em dia, o Parque Industrial já foi traduzido para o espanhol também e para o inglês, né? É a obra, sem dúvida nenhuma, mais conhecida da Pagu, da Patrícia Galvão. E ela conta na autobiografia que ela escreveu justamente num momento de afastamento da militância política, né? O partido pede o afastamento dela e proibia ela de atividades intelectuais. Era uma condição daquele momento do Partido Comunista, que exigia dos seus filiados a proletarização, quer dizer, uma demonstração segundo os termos da época, né, de provar que não existia nenhum vínculo, nenhum ranço pequeno burguês interferindo ali na militância. Isso foi cobrado da Pagu de forma bastante intensa. Acho curioso também que do Oswald não, mas a gente sabe, né, que misoginia é uma coisa que não respeita muito essas fronteiras, né, partidos, enfim, né, infelizmente. E ela aproveitou, então, para, ao mesmo tempo, tentar mostrar para o partido, mais uma vez,
essa entrega dela, né, à militância, tanto que o livro tem em alguns momentos um caráter bastante panfletário, mas ela não deixa de aqui e ali apontando também algumas contradições do partido, inclusive num olhar para a situação das mulheres e das pessoas negras. Bom, e ainda a partir de 1940, onde eu estou começando aqui a história da Pagu, e indo para antes de 1940, trago aqui brevemente, né, uma pequena folhear aqui desse livro manuscrito que a Pagu fez e dedicou a Tarsila. Né? Essas páginas que vocês estão vendo estão no livro do Augusto de Campos, Pagu, Vida, Obra. Ele, que no trabalho dele, que foi o primeiro trabalho de levantamento exaustivo, no sentido de combater o esquecimento que a Pagu tinha na década de 80, ele lança a primeira edição desse livro em 82, no meio das pesquisas, né, ele descobre esse livro manuscrito que a Pagu fez, cheio de poemas ilustrados, né, como a Pagu chamou, e ela dá de presente, chama Álbum de Pagu, Pagu, Nascimento, Vida, Paixão e Morte, né, de Pagu. Então, eu trago aqui essa homenagem que a Pagu fez para Tarsila, como faço minha a homenagem da Pagu a Tarsila, que ela também não fala, quase na autobiografia, mas que foi uma mulher, sem dúvida, que inspirou bastante a Pagu, né, no sentido de, como a Pagu escreveu posteriormente, né, ser uma mulher emancipada, né, naquele contexto em que elas viviam, né, de fato, a Tarsila tinha uma origem diferente da Pagu, tinha uma origem de família rica, de fazendeiros do interior de São Paulo. A Pagu não, ao contrário do que se diz, que ela tinha uma origem burguesa, ela tinha uma origem bem classe média. Ela morou no Brás, o Parque Industrial, inclusive, foi inspirado na experiência que ela teve quando adolescente e morou vários anos no bairro operário do Brás, né? Então, deixo aqui uma pequena lembrança para Tarsila através do olhar da Pagu. E uma outra, sem dúvida, também inspiração que a Tarsila deixou para a Pagu. O vídeo não vai rodar? Acho que esse vídeo está mais pesado. Mas é um caderno, né, que foi publicado pela Lúcia Teixeira, que é também uma professora, psicóloga, escritora, e estudou também a vida da Patrícia Galvão. Ela tem esses 3 livros aqui publicados: o Pagu, Patrícia Galvão, Livre na Imaginação, no Tempo e no Espaço, os croquis de Pagu, em que ela traz a público uma edição facsimilar de um caderno de desenhos que a Pagu fez em 1929 também, então mais ou menos na época em que ela fez o álbum de Pagu para Tarsila. E quando a gente olha os desenhos da Tarsila e da Pagu, a gente vê que tem uma forte inspiração ali na produção da Tarsila. E uma outra obra também fundamental da Lúcia Teixeira
é o grande livro, a fotobiografia de Patrícia Galvão, Viva Pagu, que é um livro que conta a história da Pagu em fotografias, delicioso de consultar e ver e rever, enfim. Travou? Bem, então, assim, depois dessa breve recapitulação, partindo de 1940, e o que Pagu viveu antes de 1940 e depois, então, de 1940, né? Daquelas projeções todas, né? O que a Pagu fez? A Pagu escreveu, ela continua escrevendo. Não sabemos se mais cartas, né? Para o Geraldo, a que nos chegou foi aquela carta de 1940. O que a gente sabe é que ela esteve casada com o Geraldo até falecer em 1962, bem jovem, aos 52 anos, e tiveram um filho, que aparece aqui na foto, pequeno, o Geraldo Galvão Ferraz, e foram parceiros, então, essa foto aqui embaixo da Pagu ao lado do Geraldo, desenvolveram várias parcerias, não só de vida, do casamento, como pais, né, do Geraldo, o Kiko, mas também parcerias de trabalho. A Pagu escreveu e aí ela se dedicou muito intensamente ao jornalismo, né? A gente vê aqui uma imagem também da Pagu atuando como jornalista ali, entrevistando, anotando informações que, a partir de 1940, ela trabalharia intensamente em jornais, em diversos jornais, né? E escreveu também romances, né? Em 1945, ela escreveu, junto com o Geraldo Ferraz, o livro A Famosa Revista, que é um romance. A Famosa Revista é uma metáfora, né, do Partido comunista, e ela ainda, vocês veem, a questão da política está muito presente ainda aqui. A autobiografia dela, eu acho que tem muito também de um processo de luto em relação ao rompimento definitivo que ela tem com o Partido Comunista quando ela sai da prisão, né? Ela na autobiografia, ela conta que quando ela foi para a militância política, uma coisa que a atraiu das conversas com o Luiz Carlos Prestes e com outros militantes, né? Um operário de Santos que ela fala que foi quem deu a fé para ela, o Preto Herculano, como ela se referia, né, e que acabou no comício em 1931, em que a primeira ação dela como militante foi um comício em Santos. Ela começa em Santos a sua trajetória de militante, e esse comício tem uma confusão provocada por agentes da polícia infiltrados, e o Herculano ele é baleado, e a Pagu fica ali com ele naqueles momentos finais de agonia. É a primeira vez que ela é presa, né? Depois tem uma série de decepções que ela vai vivendo, né? Então ela fala que o que atraiu ela foi a experiência da abnegação, né? De doar-se em nome de algo maior, do outro ou dos outros, né? No coletivo.
e essa experiência da abnegação a que ela se entregou, se voltou para ela como uma sucessão de humilhações atrás de humilhações cada vez maiores. Humilhação é como ela fala que ela se sentiu, né, com diversas atitudes do partido. Então, aqui, na famosa revista, junto com o Geraldo, acho que tem algo de uma elaboração também dessa decepção e desse luto que ela está atravessando também nesse momento, não deixa de ser um luto, né? E escritos em 1944, porém, como muitas coisas da Pagu, só descobertas muitas décadas depois, né? Existe esse livro que foi publicado com esse título, né, A Safra Macabra, que são uma série de contos policiais que ela escreveu nos anos 40 também, 1944, na revista Detetive, que era dirigida pelo Nelson Rodrigues, e ela usava esse pseudônimo King Shelter. E esse foi talvez um dos pseudônimos em que ela realmente se escondeu. E foi localizado por acaso, né? O Geraldo Galvão Ferraz, filho dela com o Geraldo, né? O Kiko, ele conta no prefácio aqui do livro que ele, por acaso, visitando o sebo, comprou edições antigas dessa revista Detetive. E ele tinha uma memória, assim, de infância, distante, de ouvir King Shelter em casa, esse nome, né? E aí ele foi juntando as pecinhas e descobriu que King Shelter e esses contos tinham sido escritos pela mãe dele, organizou e publicou nesse livro, também isso nos anos 80, várias décadas depois, né? Mas, basicamente, né, depois de 1940, como eu estava dizendo, a Patrícia Galvão, ela se dedica ao jornalismo e ela passa por vários veículos de imprensa, né? Então, a primeira experiência dela foi em 1942, quando ela volta, né, para o jornalismo, na edição paulista, né, do Diário à Noite. E ela tinha essa coluna, né, que chamava A Noite Social. Era uma espécie de coluna social, mas ela dá uma outra cara, né, para esse espaço, né, que ela tem ali no jornal. Inclusive, era uma edição que tinha também na edição carioca da Noite. Já era assinada sempre por Ariel, embora escrita por vários redatores, e na edição paulista ela fica responsável e ela segue esse mesmo estrutura, né, de diagramação do jornal, que ela assina também sob o pseudônimo de Ariel. Acho que Ariel talvez seja assim, o único pseudônimo que não foi ela que escolheu para ela, né? Mas ela não deixou por isso de colocar ali a sua marca pessoal, em que ela escreveu várias crônicas poéticas, assim, tem um viés bem poético. Depois de 1945 a 46, ela escreveu também uma crônica literária no jornal Vanguarda Socialista. Nessa época, ela se mudou para o Rio de Janeiro com o Geraldo Ferraz, e eles se aproximaram, então, do grupo de dissidentes aí do Partido Comunista, liderado, né, pelo Mário Pedrosa, que era o diretor do jornal, e a Pagu assinava Patrícia Galvão aqui, essa crônica literária, né, em que ela falava de vários autores e discutia até que ponto a literatura e a política... enfim, né, uma questão ainda presente para ela. Depois, no final de 1946, ela volta para São Paulo com Geraldo Ferraz, e no Diário de São Paulo, do final de 1946 até final de 1948, junto com o Geraldo, eles dirigem um suplemento literário no Diário de São Paulo, que tinham várias seções, várias colunas e colaboradores fixos, né?
E eu destaco aqui os que tinham a presença mais forte da Pagu. Então, uma dessas sessões era a Antologia de Literatura Estrangeira, que consistia em apresentar uma breve apresentação bibliográfica, né, de vários autores estrangeiros, no sentido de apresentá-los, de trazer ao conhecimento de um público maior no Brasil, né, e trazer e apresentar trechos que a Pagu selecionava e traduzia desses autores, de algumas obras, trecho de algum capítulo. Então, tinha sempre essas duas partes, né? Uma apresentação do autor e uma reprodução traduzida pela Pagu de um trecho de alguma obra de cada um dos autores. E a Patrícia assinava também, muitas vezes, não o nome completo, daí só abreviado, né, PG, ela assinava também crônicas, ela escreveu muitas e muitas crônicas. No Diário de São Paulo, as crônicas dela chamavam-se Cor Local, né? Em algumas também traços, assim, bastante de crônicas poéticas. Em 1950, eu estou passando rapidamente, não vou me estender muito mais não, tá? Em 1950, ela tem um momento de retorno aí à ação política, à prática política propriamente dita, quando ela se filia daí ao Partido Socialista Brasileiro e se candidata a deputada estadual pelo PSB, e escreve esse panfleto Verdade e Liberdade, em que ela explica por que decidi voltar, né? Desse texto, né, aquela citação dela bastante conhecida, em que ela fala: saí de um túnel, tenho várias cicatrizes, mas estou viva, né? Em 1949, a Pagu tinha tentado o suicídio pela primeira vez, né? Então, esse momento aqui é um momento desse, acho que mais do que qualquer coisa, né, desse grito dela de estou viva, e com um forte desejo de tentar impedir que o Getúlio Vargas, que, né, sob o governo de quem ela esteve presa 5 anos, entre outros, né, momentos aí que ela foi presa, chegasse novamente ao poder e pelo voto popular dessa vez, né? Então, eu acho que talvez, mesmo que fosse uma candidatura assim simbólica, no sentido de marcar uma posição, ela, assim, sem saber se tinha ou se teria chances de efetivamente ganhar, ela também não deixou de marcar uma posição. E esse é um dos poucos textos também em que ela fala um pouco do que foi a experiência no cárcere, né? Ela não fala muito, assim, não se encontra muito fácil ela falando. De 1950 a 1953, a Pagu escreve também bastante no jornal Fanfula, que é da comunidade italiana em São Paulo. E aqui também ela assinava Patrícia Galvão, e são várias crônicas também, comentando sobre artes, literatura, sempre nessa área que ela escreveu, né? Até que em 1954, ela de São Paulo se muda daí para Santos, com a família, com o Geraldo, com o filho, Kiko, e ela passa, a partir de 1954, a escrever para o jornal A Tribuna, normalmente sempre nas sessões de caderno cultural,
E, a partir de 1957, começa a ser publicado aos domingos uma espécie de revista, né, chamado o Suplemento à Tribuna. Era um encadernado, tinha uma numeração diferente, mas vinha sempre junto com o jornal A Tribuna, todo domingo. E nesse suplemento, desde que ele surgiu em 1957, março de 1957, a Pagu manteve até 1961 2 colunas, além de outras matérias e reportagens que ela publicava em outras partes do jornal. Mas ela assinava uma seção literatura, e essa seção literatura, ela resgatou o pseudônimo Mara Lobo, lá do Parque Industrial, e na mesma revista, ela também mantinha a coluna Palcos e Atores, em que aí ela já estava bastante envolvida. A partir de 54, né, ela se matricula na Escola de Artes Dramáticas em São Paulo, com Alfredo Mesquita, e o teatro passa a ser uma nova grande causa mesmo para ela. Mas sempre aliado à literatura, né? Sempre esse diálogo entre essas duas formas aí de expressão muito fortes nela, cada vez mais para o teatro, ao longo aí nesses anos finais da vida da Pagu, né? Então ela escreve até 1961. Em 1962, é um ano em que ela se descobre doente com câncer de pulmão, e ela tenta suicídio mais uma vez, só que ela planeja uma viagem, morrer na França, né? Depois que ela escreve o Parque Industrial, ela tem entre 34 e 35, antes dela voltar para o Brasil e ser presa, ela faz uma grande viagem assim pelo mundo. Ela inclusive realiza o sonho de todo militante naquela época, que é conhecer a União Soviética, e lá ela se decepciona ao ver crianças na rua, passando fome, e ela fala, não foi para isso que eu lutei, né? E mesmo assim, ela passa um período grande na França, em 1934, ligada ao Partido Comunista Francês. Então, ela manteve, a partir daí, essa ligação forte com a França e desejou morrer na França. Ela planejou essa viagem para a França, mas tinha alguém conhecido na viagem, no hotel, e que soube, né, da tentativa de suicídio dela no hotel e avisou, conseguiu dar um jeito da notícia chegar ao Geraldo Ferraz, e ela acabou voltando para o Brasil e faleceu em casa, em Santos, ao lado do Geraldo, da irmã Sidéria, que era uma irmã que sempre foi muito próxima dela, e da mãe, né? E como sempre se lembra, né, pedindo para desabotoar a gola, que ela não conseguia respirar, né? Então, assim, até aqui difícil contar uma história sempre em linha reta, né? A Pagu não consegue fazer isso. Na autobiografia ela fala, né? Eu queria organizar, eu queria contar uma ordem cronológica, eu não consigo, é muito difícil manter. Eu estou encerrando. Eu queria deixar aqui uma palavra da Pagu, licença aqui para ler um trechinho. É uma citação da Pagu de um artigo escrito pelo Kenneth David Jackson, né, que na revista do IEB,
E o Kennedy Jackson é o que traduziu para o inglês o Parque Industrial e que tem feito, né, como ele mostra nesse artigo, um trabalho de levantamento de toda essa produção jornalística da Pagu. E de um trechinho de uma crônica que ela escreveu em 1942, tem essa palavra aqui que a Patrícia Galvão dirige à Lúcia. Não sabemos quem é Lúcia. Podemos ser Lúcias. Ela diz assim: ouve, Lúcia. Quando lhe deixei ontem, pensei que, felizmente, não é só você que possui grandes olhos de desespero, que nas outras jovens e outras mulheres, e mesmo alguns homens, a procura estéril de um ponto de apoio. Não perguntarei a você aonde vai, mas desejaria que não se detivesse no círculo fechado das contemporizações e não se vergasse ao natural colaboracionismo com o senso comum. Prefiro a guerreira. Desejaria ver sempre uns olhos enormes, imensamente tristes, acumulando todas as dores dos homens, e você conseguindo a luta, e você prosseguindo a luta dos náufragos do alto mar. Como estamos de tempo? Acho que já estourou, né? Não. Estamos no seu tempo, viu? Eu teria, assim, umas finalizações. Dá tempo? Vamos ver se tem alguma interação. E eu tenho algumas coisas que me passaram aqui pela cabeça enquanto você fez essa apresentação tão bonita. Acho que a Jana também vai ter contribuições a dar. A Fernanda Rolim está aqui aplaudindo. A Fernanda também é do Bolha Laranja. A Fernanda também é do coletivo laranjalense feminista Pagu. Rafael Renato dos Santos. Que maravilha, que maravilha mesmo. Que delícia. Olha, Letícia, eu estou assim, bastante tocada pela partilha generosa dessa sua pesquisa, profunda da Pagu, porque é uma pesquisa profunda, a gente percebe isso, e que traz o contexto, a arte, a política e a vida dela, íntima, pessoal, com os seus perrengues, né? E com as suas realizações, né? E pensando que isso acontecia em um momento em que o Brasil estava pensando em um projeto de nação. Não foi só o movimento modernista que fez isso, claro, mas era um momento especial do país pensar em um projeto próprio de nação, na nossa identidade, né? Sem desprezar a alteridade, a diversidade e tal, né? Então, essa apresentação da Pagu, que às vezes foi íntima, acaba revelando muito, não só dela, mas desse momento para nós. Eu queria só chamar a atenção sobre duas palavras que você traz com recorrência, porque fazem parte da vida da Pagu. Passado quase um século daquilo que você trouxe para a gente, tem uma questão importante que acho que é o comunismo. O comunismo, depois de 100 anos, ele ainda é amaldiçoado, né? Ele ainda tem, depois de 100 anos, a pecha de ser avaliado, visto e demonizado por muita gente. Aquela coisa de comer criancinha, sabe? Do tempo que eu era pequena. Isso ainda
de outras maneiras, isso ainda vigora. É interessante como a palavra comunismo arrepia quem não tem conhecimento do que seja, né? Porque muita gente fala sobre o comunismo e não sabe o que significa. E vai retulando as pessoas como comunistas que não tem nada a ver com o comunismo, né? Então, agora, por exemplo, a Rede Globo é comunista, o Estadão é comunista. O bispo que defende o desarmamento é comunista. Então, é muito interessante, porque, do meu ponto de vista, não existe nada do Brasil, nada no Brasil, neste momento, que signifique comunismo. Nada. Nem das lutas sociais, nem das lutas identitárias, nem da política partidária ou em amplo espectro. Nada aponta para o comunismo, mas é um rótulo. É um rótulo que é produzido por pessoas ignorantes, no sentido de ignorar, de não conhecer, né? Não é um xingamento. Ignorar quer dizer não conhecer, não conhece o que é o comunismo e fica fazendo essa rotulação do que seja comunista. É complicado isso, sabe? Porque qualquer pessoa que seja progressista e queira o bem comum, a igualdade, o respeito à diversidade, é taxado de comunista. É difícil. Acho que outra questão que é levantada aqui é muito sensível, é a questão do feminismo, claro. E também de que maneira ele foi construído para nós e como ele chega agora, né? Claro que isso avançou muito e que acho que a gente está num momento muito melhor do que eu vou dizer, não vou dizer há 60 anos atrás, para não falar a minha idade, mas eu tenho 68, mas há 20 anos atrás. 20 anos atrás, a questão do feminismo era complicado, né? Eu vi, e continua sendo, eu vi hoje um post no Facebook que dizia assim: maconheiras do sovaco peludo. Isto é o empoderamento da mulher. E era uma foto de mulheres policiais. E eu respeito muito as mulheres policiais, porque o trabalho delas deve ser muito pesado, muito sensível. Mas a questão não é essa. A questão é maconheiras do sovaco peludo. É assim. É muito depreciativo. Então, o que você traz para a gente hoje e o que a Janaína está trazendo para a gente hoje é a história, o passado e o presente e o futuro, na dimensão de que esse coletivo feminista Pagu pode vir revisitar aquilo que está parado, né? Em alguns momentos. Aquilo que precisa de uma força, aquilo que precisa ser discutido, aquilo que precisa ser desvendado, aquilo que precisa ser tirado dos estereótipos. E isso, só muito conhecimento, né, gente? É só estudando, é só lendo. Não precisa ser da academia para isso, né? Ainda mais agora que conhecimento está aí espalhado. E que os grupos conseguem se reunir, mesmo na pandemia, mas de uma maneira afetiva, né? Verdadeira. Então, não sei, eu fiquei aqui viajando nas coisas. Jana. Jana Jana quer falar?
Então, gostaria de falar, primeiramente, obrigada, Letícia, por ter participado com a gente, parabéns pelo seu trabalho, é muito bonito. Segundamente, que nem a Tereza estava falando, a importância de conversar sobre isso, porque principalmente a gente que vem de faculdade pública, é muito importante que a gente repasse esse conhecimento para as outras pessoas, né? As pessoas que não estão tendo acesso a esse tipo de conhecimento nas faculdades, para quem não teve oportunidade. E a melhor forma da gente conseguir trazer as pessoas, tirar o Brasil em si, né, dessa situação que a gente encontra atualmente, é fazendo um trabalho de base com as pessoas. Não precisa ser carente, mas pessoas que não tenham esse conhecimento que seja importante repassar. Outra coisa que eu achei muito importante na sua fala foi da Pagu não aceitar qualquer tipo de feminismo, por exemplo. E eu acho isso importante para nós mesmos, sabe? Porque que nem, somos pessoas brancas, por exemplo, sabe? Enquanto a primeira onda do feminismo estava ali lutando para a mulher trabalhar, para a mulher votar, a mulher negra já trabalhava há muito tempo, já mantinha a família dela há muito tempo, já tinha todo um trabalho muito além do que a gente, tipo, não foi uma conquista dela, foi uma obrigação perante o papel social que é imposto ao negro na nossa sociedade, né? Também queria recomendar, visto isso, um documentário que chama Tia Ciata, que é sobre uma mulher negra feminista. Ela não era feminista, ela que foi o que você falou, que muitas vezes as mulheres não se dizem feministas, né? Sim. Mas na sua atuação no dia a dia, de como elas desenvolvem como mulher, acabam fazendo esse papel de apoio para as outras mulheres, que é o que é para ser o feminismo, né? Para as outras mulheres, para mulheres trans, para as pessoas que precisam. Então, esse documentário traz bastante sobre a história da Tia Ciata, que foi uma mulher na Bahia que, a partir das vivências dela como umbandista no terreiro, ela conseguiu fazer uma casa de apoio para as mulheres e para as pessoas de lá. E ajudou. Até hoje existe a casa da Tia Ciata atualmente, que era uma casa que foi a partir de um terreiro que ajudava as pessoas com alimentação, com saúde, saúde no quesito do terreiro, que pode ajudar em algumas doenças, por assim dizer. Mas é muito importante essa questão da gente também entender o que a gente está falando quando se diz feminista, né? Porque também se dizer feminista, não apoiar outras mulheres, não respeitar as mulheres trans, por exemplo, que eu acho uma coisa muito importante, ainda mais nos tempos atuais, que a gente, sendo um dos países que mais mata mulheres trans no mundo, não é à toa. Então, a gente conseguir desvencilhar esse papel, conseguir atrair essas mulheres também para o grupo, não necessariamente nosso, mas que tenham um conhecimento feminista também, seria bom, sabe? Obrigada de novo, Letícia. Imagina. Eu adoro falar da Pagu e eu acho que esses termos, né, que a Tereza destacou, o comunismo e o feminismo, eles são, assim, alguns dos vértices, né, da biografia da Pagu, né? Eu acho que ela inclusive são pontos em que eu acho que a Pagu é essa figura de que ou você adora ou você odeia a Pagu, né? E ela naquele momento final dos anos 20, começo dos anos 30, que é um momento, enfim, de crise econômica e política no Brasil, e que vários, né, como a Tereza lembra, vários projetos de país estão ali em disputa, né? Ela escolhe o caminho
do comunismo, pela liberdade, apostando na liberdade, e em contraposição, por exemplo, ao integralismo, né, o fascismo na época, para o qual o outro grupo de modernistas se direcionaram, né? Então, ela faz essas escolhas dentro de um contexto de várias possibilidades. E ela, na verdade, acho que esse trecho que eu selecionei, selecionado pelo Kenneth David Jackson, que ela fala para Lúcia, mostra que ela manteve a convicção, né? Assim, embora ela desperte também questionamentos a partir das práticas da própria esquerda, né? Quais caminhos, né? E aí o feminismo, o patriarcado são, como a gente sabe, estruturais e não respeitam as fronteiras. No partido não entra a misoginia, racismo, nem, né? Então, acho que ela provoca essas reflexões também enquanto práticas e mesmo se desvinculando do Partido Comunista, ela foi buscando outros caminhos de buscar essa noção de justiça social, enfim, né? Esse sonho ela nunca abandonou, apesar de ter sofrido bastante por causa disso, né? E o feminismo também, né? Eu acho que a gente também fica, né, dentro dos estudos feministas, se por um lado a pluralidade também nos feminismos ela é muito importante no sentido de ampliar, eu pessoalmente fico um pouco preocupada com as divisões e enfraquecimentos, mas são processos que a gente tem que lidar, né? Como que e acho que isso também me faz pensar uma outra coisa ainda que se fala muito sobre a Pagu e que eu já falei, inclusive, é a coisa dela ser uma mulher à frente do tempo, uma mulher à frente do seu tempo. Eu já repeti isso, mas não sei se cabe falar assim. Ela viveu... Primeiro que o tempo, como vocês viram até na minha narrativa, na narrativa da Pagu, o tempo não é uma coisa linear, à frente e depois. O tempo tem curvas, tem dobras, tem sobreposições, tem passado no presente, tem sementes de futuro no hoje, né? Não é essa coisa tão lógica. Agora, a gente pode pensar em tempo como uma época, sim, isso sim, como uma época que tem um determinado conjunto de valores e num determinado espaço. Então, assim, o tempo e o espaço em que a Pagu viveu, ela não se preocupou, na verdade, com fronteiras, né, assim, do que é ser mulher. E eu acho que quando a gente também fica pensando, né, quando a gente fala que a Pagu foi à frente do seu tempo, a gente desloca ela, e ela foi uma mulher que acabou ganhando visibilidade pelos meios onde ela circulou, acabou saindo no jornal. Ela foi uma mulher que foi para a política quando a política não era um lugar para mulher, né? Ela viajou sozinha quando viajar sozinha não era, né? Ela conta na autobiografia que ela chegou em Buenos Aires sozinha, não conseguia hotel porque não queriam hospedar a mulher sozinha. Então, assim, viajar sozinha não era. Acho que quando a gente também faz isso, a gente tem que lembrar que talvez outras mulheres daquele tempo também tivessem posturas e escolhas, e tenham feito escolhas, e tenham sofrido com essas escolhas, tanto quanto Pagu. Na prisão, ela vai contando algumas outras mulheres que ela encontrou nas experiências de prisão, que tinham trajetórias parecidas com a dela, mas que passaram anônimas pela história e pelo tempo, né? Então, eu acho que eu acho que a Pagu é daquela época, e ela é um símbolo do feminismo porque ela ousou romper padrões, né?
de comportamento, de estar em lugares, né? De entrar em espaços, né, na política, nas artes, né, que não eram espaços. Ela, inclusive, assim, ela estava um pouco se importando com o feminismo, porque, assim, quero estar e votar, entendeu? Diga. Tá mudo seu microfone, Tereza. Opa, tá me ouvindo? Aquela pergunta mais feita na pandemia. Tá me ouvindo? Eu acho que é isso, viu, Lê? Ela vive em um tempo que acaba, embora nos separando tantos esses anos, acaba ainda sendo além do próprio tempo dela e do nosso próprio tempo, né? Porque, como os rótulos continuam, o rótulo dela continua. Aí eu quero ler aqui um comentário da Grácia, grande companheira, grande Pagu. Tem razão, Tereza. Comunismo e socialismo são dois termos usados como rótulos por quem ignora seus significados. E ela pergunta também se os croquis da Pagu estarão no Instagram, @acapagu. Esses videozinhos que eu passei aqui estão no meu Instagram já, assim. Tá, depois manda. A gente vai depois fazer uma descrição do vídeo com essas coisas, tá bom? Tá bom. A Wanda está dizendo que pior que ter medo de mulher é ter medo de pensar. E a Fernanda Rolim está super animada sobre a Tia Ciata. Tá já pensando que pode ser um tema para a próxima live nossa. A Gislane Orsi está dizendo que adorou, parabéns para nós tudo. O Tadeu dizendo que adorou o aulão. A Vivi dizendo, viva Pagu. Né? Acho que esses tempos cruzados, tempos atemporais, né? De uma pessoa que viveu há tanto tempo e que nos traz ainda hoje um estranhamento, né, em relação à vida dela, é uma lição para todos nós. Eu penso que a Lê pode dar mais uma palavrinha, depois a Jana, e eu passo a régua, que a gente já está chegando na hora de terminar essa coisa linda. Vai lá. Eu tenho uns últimos slides e tem uns agradecimentos e tem um poeminha que eu fiz para o Pagu que eu queria ler. Tá bom. Estão vendo a tela de novo? Sim. Ótimo. Então, esse é um poema, uma conversa, uma releitura, enfim, Dos olhos moles. Isso, né? O Raul Bopp fez um poema que é clássico aí da Pagu, que chama o Coco, poema Coco, que ele fala dos olhos moles da Pagu. Que ele fala como ele vê a Pagu. E eu falei aqui nesse poema que eu chamei de Deslocadas, como eu vejo, né, a Pagu. Então, vou ler. Olhos moles, canta o poeta modernista e apaixonado Raul. Provocantissimamente é como sente o corpo de Pagu. Lê, Pagu, lê, porque é um prazer de conhecer. Mente provocantíssima eu vejo, corpinho molengo vê o amigo. Um olhar provocador, um desejo e um convite.
sofra comigo. Lê, Pagu, lê, porque é um prazer de conhecer. O concretista Augusto quis dela fazer um totem. A arguta Pagu recusa, poetiza desde muito jovem. Lê, Pagu, lê, porque é um prazer de conhecer. Nascida Patrícia, se fez outras, agora vive reluzente, estrela cujo brilho devoro antropofagicamente. Lê, Pagu, lê, porque é um prazer de conhecer. E só mais algumas imagens aqui, 2 momentos da Pagu em Santos, no mar, que ela adorava, cidade que ela escolheu viver. Aqui em 1928, embaixo, com a irmã Sidéria, e aqui acima, com o Pequeno Rudá, em 1932, um momento aí de alegria entre os dois, numa fase bastante turbulenta. E aqui no meio, a gente dando cores para Pagu, recolorindo Pagu. Aqui na primeira foto, uma fotomontagem que eu fiz dela, com uma boina vermelha que eu comprei porque lembrei dela, e um presente que eu ganhei da minha amiga Cláudia Freire, poeta e bordadeira, que bordou florzinhas na Pagu. E, por fim, só para dizer que aquela foto com a boina foi feita num projeto do Nepetex, né, em parceria com o trecho 2.8 da Grácia Lopes Lima e do Labiarte da USP, que se chama Fotografia como Suporte Afetivo. Uma oficina linda que está rolando. É, uma coisa linda. É coisa mais linda, gente. Depois a gente conta para vocês. Continua, Lê. Agora só os agradecimentos, assim, que eu não posso deixar. Para a Tereza, que idealizou a live, né, que vocês estão vendo, a todo mundo do Nepetex, a Fernanda Quedo, né, que está aqui com a gente nos bastidores, ao Neguets também, Núcleo de Estudos de Gênero e Diferença Sexual, que são os 2 grupos de estudo que eu participo da UFSCar, o Neguets, coordenado pela professora Viviane Melo Mendonça, que acolheu o projeto da Pagu, né, desde que eu vim para Sorocaba, ao Bolha Laranja, o coletivo Pagu de Laranjal Paulista, com os meus votos de sucesso e vida longa. É muito bom ver Pagu inspirando gerações e gerações, como eu já falei. Eu quero agradecer também os pesquisadores e as pesquisadoras que vieram antes e foram abrindo caminhos, criando roteiros, o Augusto de Campos, a Lúcia Teixeira, o Kenneth David Jackson, a Thelma Guedes, que escreveu sobre o Parque Industrial, a Tereza Freire, que trouxe também uma documentação riquíssima, Juliana Neves, que estudou o Diário de São Paulo, o Geraldo e a Pagu, a Márcia Mota, que estudou a Tribuna, e tantos outros que já estão por aí, que ainda virão, né? É uma força-tarefa para resgatar a Pagu, né? Como o Augusto de Campos pergunta, quem resgatará a Pagu? É força-tarefa. As instituições de guarda dos documentos, né, em que a gente vai procurando recuperar os registros aí da Pagu, o Arquivo Público do Estado de São Paulo, o Arquivo Edgar Löwenroth da Unicamp, a Biblioteca Nacional, o Museu da Imagem do Som e outros que a gente ainda vai descobrindo. E, claro, né, várias outras pessoas queridas em diferentes lugares, que agradeço pelos diálogos, as trocas, o apoio, a minha amiga, irmã Cláudia Freire, poeta, bordadeira, a Bruna Calheu Otero, do mundo das letras e da poesia, o Rudaca Andrade, o neto da Pagu, meus familiares e tanta gente que foi cruzando esse caminho aí, sem dúvida deixa suas contribuições. Não dá para ficar citando todo mundo, mas... E claro, né, gente, meus agradecimentos à Pagu, que traz essa força, essa vontade danada da gente começar e fazer e reinventar. É isso.
Obrigada. A gente agradece, o Nepetex e o Bolha agradecem a presença da Letícia, o Bolha e o Nepetex agradecem a presença da Janaína, com essa força nova que vem vindo aí. Pagu deveria estar bem feliz, né? Sim. Jana, quer falar mais alguma Sim. coisa? A gente já está encerrando. Sim. Obrigada a presença de todos. Obrigada, Letícia, mais uma vez pela apresentação. Obrigada, Tereza, por intermediar isso. Obrigada, a Fernanda Rolim, por me ajudar a criar o coletivo feminista aqui em Laranjal Paulista, porque aqui na nossa cidade a gente realmente está precisando de alguma força feminina que tenha, ou pelo menos que possa cobrar algumas instituições para que haja uma melhora na vida das mulheres daqui. Muito obrigada a todo mundo. Boa noite a todos. Então, a gente vai encerrando, agradecendo todo mundo que veio aqui nos ver, e agradecendo também quem nos vai ver depois, que a gente sabe que isso de live não é só presencial, né? Live presencial é esquisito, né? Mas não é só na hora, não é só síncrono, mas que depois muita gente também vai assistir. Muito obrigado, viu? Para todo mundo. Uma boa noite, até a próxima. Um prazer enorme. Beijos, se cuidem. A Fina diz vida longa ao coletivo Pagu. Vida longa, parabéns. Beijão, Lê. Tchau.